Nós sabemos que a tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é capaz de penetrar, Senhor, no mais profundo do nosso ser, Senhor. Que a tua palavra, Senhor Deus, ao sair da tua boca, como tu mesmo disseste, não retornará para ti, sem que primeiro não produza o fruto pela qual ela foi designada a fazer. Nós estamos aqui por fé, Senhor Deus, convicto nisso, de que hoje, mais do que nunca, tu irás falar profundamente no coração de cada um de nós. Nós queremos te pedir, Senhor Deus, a intervenção do teu Espírito Santo, porque como tu disseste, Jesus, é só ele que é capaz de convencer o homem da justiça, do juízo e do pecado. Então que hoje, Senhor Deus, que a tua palavra, guiada pelo teu Espírito, possa causar um impacto tão profundo nas nossas vidas, que nenhum de nós aqui, Senhor Deus, saiamos desse lugar da maneira como entramos. Essa é a nossa oração, esse é o nosso pedido, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Podemos sentar. Poucas palavras no Novo Testamento e com certeza em toda a Bíblia é tão consoladora como as palavras que nós ouvimos nesse momento, nesse pequeno trecho que acabamos de ler. Essas palavras têm trazido paz para tantas consciências ansiosas, tem trazido bálsamos para tanta ferida que sangra, para tantos corações machucados, magoados, tem sido remédio para almas doentes, tem afofado o leito de morte de tantas pessoas. E não poderia ser diferente. O trecho que nós acabamos de ler acontece num dos momentos mais difíceis do ministério de Jesus. Porque ele está crucificado. E às vezes nós lemos esse texto e nós não temos nem ideia de como essa conversa, de fato que tom essa conversa aconteceu, porque não são duas pessoas que estão como nós estamos agora, não, são pessoas que estão pregadas no madeiro, com o corpo sendo tomado por cãibras. George Maxwell, ele diz que a morte por crucificação, ela era tão dolorosa, porque chegava um determinado momento que todo o corpo, todos os músculos, se travavam numa cãibra insuportável, de dor. E lendo esse texto, Deus, ele falou ao meu coração, e eu gostaria de compartilhar com vocês. Algumas verdades que são fabulosas. Tudo que está escrito na Bíblia
ela tem a função de nos ensinar, de nos aproximarmos de Deus. Nenhum outro instrumento na face da terra tem esse poder do que a sua palavra. Louvores são importantes, teatros, danças e tantas coisas que nós possamos fazer. Mas nada, absolutamente nada, substitui a palavra. Porque é ela que alimenta, é ela que cuida, é ela que traz esperança a um coração abatido e quebrado. E a primeira coisa que eu percebo nesse texto é o poder e a boa vontade de Jesus para salvar pecador. Nós temos a mania, ou sei lá, o hábito de dizer o ladrão ruim e o ladrão bom. Na verdade, não existia ladrão bom aqui. Aqui nós estamos diante de um homem, aliás, de dois homens, né? Porque Jesus foi crucificado no meio deles dois, de péssima qualidade. Esses homens eram malfeitores, roubadores, desonestos, violentos. Não temos nenhum registro disso, mas quem sabe se não tivesse assassinado pessoas. Não havia nada, absolutamente nada no currículo desses homens, e especificamente desse homem que dirige essa palavra para Jesus, que pudéssemos nos orgulhar. Nada. Ele estava ali, crucificado, como ele mesmo disse: eu estou aqui, você também, e nós estamos aqui porque nós merecemos estar aqui. Morte por crucificação no período romano só acontecia por duas razões: ou por crime político, que lembra o que foi que fizeram com Jesus? Quando chegaram para Pilatos, que pediram a crucificação de Pilatos, e Pilatos diz: mas eu não vejo ele nem em nada que seja digno de morte. E o texto vai dizer que Pilatos percebia que eles estavam pedindo aquilo por inveja a Jesus. Porque Jesus incomodava aqueles fariseus, os escribas, os professores da lei. Mas eles lançaram algo para Pilatos que deixou ele no canto de parede. Se tu não crucificar esse homem, então nós vamos dizer para César, porque ele está se dizendo rei. Aí quando essa palavra chegou aos ouvidos de Pilatos, aí disse: não, peraí, daqui ele não passa. Pilatos sabia que Jesus não estava dizendo ser rei no lugar de César, porque Pilatos já tinha tido essa conversa com Jesus. E na conversa que ele teve com Jesus, Jesus disse para ele: o meu reino não é desse mundo. Aí ele disse: então tu tem reis? Então tu é rei? Tu tem reino? Jesus já tinha colocado Pilatos no seu devido lugar, para dizer: não, Pilatos, o meu reino é o meu reino, e você está aqui apenas a serviço. A segunda razão era por crime hediondo. E o que provavelmente deve ter acontecido com esses dois moços, com esses dois homens, com esses dois malfeitores. Então essa é a razão porque eles estavam crucificados. Eles não eram boa peça. Praticaram sim crimes hediondos, crimes que eu, você, qualquer um da sociedade no período dele desejaria mesmo que eles estivessem ali. Mas eu fico impressionado, irmão, com o poder e a boa vontade de Jesus de salvar pessoas. Porque, meu amado, eu vou dizer uma coisa:
aquele moço, ele sabia que ele não tinha mais nada, o sepulcro dele já estava aberto. Ele tinha consciência plena que daquela cruz ele não desceria mais com vida. Não desceria. Se tinha alguém que Satanás tinha certeza que ia para o inferno, era aquele moço. Pelo estilo de vida dele, pelo tipo de morte dele, pelo pouquíssimo tempo que ele tinha de vida ali naquela cruz, estava fechado. Satanás estava contando para o certo, aquele era dele, ninguém tomava mais. Mas é uma coisa interessante. De toda a multidão de crentes, de cristãos que foram salvos, desde os primórdios da igreja até hoje, ninguém, absolutamente ninguém, recebeu tanta certeza da sua salvação enquanto vida do que esse moço. Isso não é tremendo? Pode olhar. De Gênesis a Apocalipse, você não encontra ninguém. É tremendo. Que palavras maravilhosas de Jesus a ele. Hoje estarás comigo no paraíso. Esse ladrão, ele nunca fora batizado. Não pertencia a uma igreja de Cristo visível, como nós estamos aqui. Não pertencia. Esse moço nunca tomou a ceia do Senhor, como nós fizemos agora. Nunca ofertou nada. Nunca tirou do seu bolso nenhum centavo. Nunca. Nunca, talvez nunca nem, sei lá, nunca, se tinha um assunto que não fazia parte, assim, do convívio, o que ele gostaria de ouvir era algo sobre religião, sobre Deus, sobre lei mosaica, sobre alguma coisa, ele não queria nada disso. Ele viveu totalmente alheio a Deus e a sua palavra e ao seu povo e tudo mais. E é aí, exatamente aí, que sobressai o poder e a boa vontade de Jesus de salvar pecadores. Como esse texto é consolador. Porque quantos de nós, muitas vezes, eu creio, isso acontece comigo, isso acontece com você. Quantas vezes nós estamos abatidos, quantas vezes caímos em determinados pecados, quantas vezes Satanás vem, nos sacode, nos esfria, quantas vezes viemos a esse lugar, a um lugar como esse, a força. Às vezes nem sabemos porque estamos vindo que a mulher está vindo, porque o marido está vindo, que o pai está vindo, o filho está vindo. Estamos vindo por obrigação, estamos vindo porque se não viermos, alguém vai ligar, alguém vai procurar, alguém vai buscar. Não, meu Deus do céu. Mas se houve salvação para um homem como esse, por favor, não duvide da salvação que Jesus tem feito sobre sua vida. Não deixe Satanás enganar.
O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 2, ele diz: pela graça sois salvos. Isso é uma manifestação da graça aqui, meu irmão. O que é graça? É favor imerecido. É alguém te dar alguma coisa que você não merece, que você não fez jus, que você não fez por onde, de forma nenhuma. Isso é graça. E a salvação é algo gratuito. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que a nossa salvação é algo grátis. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E um texto como esse, isso sobressai essa visão de graça. Graça, graça, graça. Única palavra, graça. Como diz o autor de Hebreus, capítulo 7, versículo 25, diz que Jesus, ele pode salvar totalmente o que por ele se chegam a Deus. Totalmente. Totalmente. João Batista, quando olha para Jesus, diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esse é o Cordeiro de Deus. Esse não é o Cordeiro sacrificado, porque o Cordeiro sacrificado na lei de Moisés era uma sombra da realidade. Cada animal daquele era uma sombra, era um sinal. Mas o verdadeiro Cordeiro, aquele Cordeiro que não o Cordeiro de Jacó, não o Cordeiro de Isaac, não o Cordeiro do agricultor tal, não o Cordeiro, não, o Cordeiro do próprio Deus. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele não é o Cordeiro de homem nenhum, de proprietário nenhum. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque se o cordeiro animal simbolizava no derramamento do sangue dele aquilo que Deus ia fazer na cruz do Calvário, agora em Cristo Jesus, sim, aquele sangue era capaz de nos purificar e de nos santificar de toda a nossa iniquidade. Pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue. É por isso que o apóstolo Paulo pode bradar em alta voz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Olha para esse ladrão. Quando Jesus disse para ele: hoje tu estarás comigo no paraíso, nenhuma condenação mais, não importa se houve estupro, se houve assassinato, se houve roubo, se houve mentira, não importa. O caminho preguiçoso desse moço, nenhuma condenação mais existia sobre ele. Aliás, é como Isaías diz no capítulo 1, versículo 18: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, elas se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão alvo como a lã do cordeiro. Mas eu quero chamar a atenção a você também para uma outra coisa nesse texto que eu vejo. Porque se algumas pessoas são salvos pela graça, outros não são. Vocês lembram aí? São dois malfeitores. Dos dois, um foi salvo. Só um. O outro não foi. Por quê? Como eu digo, essas coisas elas vêm para nos ensinar. Eu fico imaginando tudo que aconteceu naquele monte, no Gólgota,
o lugar da caveira, das caveiras, lugar de morte, tudo o que aconteceu naquele monte. O ladrão que não foi salvo, o malfeitor que não foi salvo, ele participou das mesmas coisas. Ele estava presenciando as mesmas coisas, crucificado junto com Jesus. Mas um foi salvo, e ele não foi. Eu não pretendo explicar isso, porque é até uma coisa inexplicável às vezes. Mas esse ensino, ele corre em toda a Bíblia. Quantas pessoas elas são expostas às mesmas palavras, ao mesmo milagre. Vocês querem ver um deles? Aliás, todos os milagres que Jesus fez diante da multidão, sempre havia uma divisão. Alguns aceitavam Jesus, passavam a segui-lo, entregavam suas vidas para ele, enquanto que outros saíam murmurando, blasfemando. Eu fico extasiado, como que alguém pode presenciar um morto ressuscitar depois de 4 dias? João capítulo 11. E sair daquele lugar fazendo planos e projetos para matar aquele que ressuscitou o morto. Dizendo que se não matar ele, agora a coisa vai entortar mesmo, porque todo mundo vai saber desse milagre e daqui a pouco todo mundo vai estar seguindo esse moço. Que coração tão duro é esse, Senhor, que nem o morto ressuscitado é capaz de transformar? Isso percorre toda a Bíblia, mano. Atos capítulo 13, o apóstolo Paulo chega e encontra um procônsul chamado Sérgio Paulo. Esse camarada, sendo um homem culto, inteligente, quando ele ouviu a palavra, ele se converte. Mas no capítulo 18 nós vamos encontrar outro procônsul chamado Gaio. E esse escuta a mesma palavra, mas não se converte. Ele disse: eu não tenho nada a ver com isso. Como pode? As escrituras estão cheias, estão repletas. Hoje foi citada a vida de Saul. Como que Saul, que recebeu a unção de Samuel, que no início do seu ministério ele foi tomado pelo Espírito Santo de Deus e até passou a profetizar junto com os profetas de Israel. Um moço que saiu atrás de um animal perdido e volta de lá, assim, sabe, ungido como rei da nação de Israel. Essa pessoa simplesmente se corrompe, ouvindo toda hora, ouvindo de Deus, tendo Samuel como seu profeta. Era seu profeta, Samuel. Ele tinha o privilégio de estar ouvindo de um profeta como Samuel. Um homem escolhido de Deus desde o seu nascimento. Mas qual foi o desastre? Saul perdeu tudo. Perdeu o reino, perdeu salvação, perdeu o relacionamento. Como? Diferente de Davi, que se expõe às mesmas situações, que vive as mesmas situações, que apesar das suas fragilidades, mas nunca duvidou do amor de Deus para com ele. Nunca deixou de entender de que se ali estava porque era Deus que o tinha escolhido, era Deus que tinha colocado ele lá. Como é comum em auditório como esse, palavras como essa que estão sendo pregadas, e que quando você lança um apelo ou não,
Mas quantas pessoas saem daqui convictas, determinadas a entregar a sua vida para Jesus, enquanto outras parece que não aconteceu nada. Saem daqui tão frio e tão distante, talvez até pior do que quando chegaram. E eu não tenho explicação para isso. Não tenho. Por que tantos cristãos que tiveram experiências maravilhosas com Deus, às vezes de cura, de milagre, de restauração, de transformação de vida, de libertação, enfim, de tanta coisa, essas pessoas que andam com Ele e de repente o coração endurece e simplesmente, quando vem a um lugar como esse, é peso, é doloroso, é infadigante até às vezes. Eu não sei, mas eu sei de uma coisa. E eu quero compartilhar aqui, presta atenção, mano. Se Deus de alguma forma toca no seu coração para você fazer alguma coisa, seja num lugar como esse, ou seja na sua casa, ou seja onde você estiver, faça. Não espere para amanhã não, porque amanhã você esfria. Quantas vezes acontece conosco? Isso acontece comigo costumeiramente. Deus toca no meu coração para mim orar naquela hora. É ali. E eu, daqui a pouco, daqui a pouco eu não oro mais. Porque aquela coisa que eu estava aqui simplesmente... Não é assim. Não acontece assim. Vem aquela vontade, aquele pensamento de ler a Bíblia. Mas você diz, não, daqui a pouco eu vou ler. É o Espírito Santo de Deus falando a você, por favor, pare o que você está fazendo, vá para a Bíblia. Leia ela.